Filipenses 2, de 19 a 24, diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Paulo tinha expectativa de enviar Timóteo aos Filipenses tão logo ele recebesse uma definição da sua situação na prisão. Ele tinha dois motivos para fazer isso. Primeiramente, ele queria enviar suas notícias, ou notícias suas, reforçando a sua alegria em continuar servindo ao Senhor, independente da prisão. E, em segundo lugar, ele também queria receber notícia dos irmãos filipenses. Porém, ele queria receber novas notícias, uma vez que a carta ela já tinha sido escrita em resposta às notícias anteriores que foram recebidas por meio de Epafrodito. Então, Epafrodito levaria a carta, essa que nós temos hoje, e depois, havendo a oportunidade, Paulo enviaria Timóteo, e esse era o seu desejo. Tá? A ideia é de que, neste meio tempo, enquanto eles recebem a carta, até o tempo em que Timóteo possa ir visitá-los, eles possam lidar com o conteúdo da carta, que eles possam ser animados pelas notícias do apóstolo e também crescerem na alegria e no contentamento, que é o grande tema da carta. E no meio, nós ainda não vimos, mas vamos ver, existe ainda um tema que são questões pontuais de desunião que estavam acontecendo na igreja. Então, depois de um tempo, Timóteo os veria e tomaria notícias sobre todos esses conteúdos da carta, né? Paulo ele está enviando um grande companheiro e talvez Timóteo seja o principal cooperador, né, dentro dos registros que nós temos ainda hoje. E abrir mão de alguém como Timóteo não é nada fácil, com certeza. É abrir mão de um braço direito, né? E ele coloca as qualificações de Timóteo para a gente. Ele vai dizer que Timóteo ama sinceramente os irmãos, que ele coloca Cristo em primeiro lugar, e veja só, quem coloca Cristo em primeiro lugar é, com toda certeza, alguém digno de confiança e um excelente amigo. Os melhores amigos que você pode ter, eles vão amar muito mais a Deus do que a você mesmo. Timóteo também tem um caráter aprovado, ele é submisso à liderança de Paulo, né? Paulo falando que ele serve como um filho serve o seu pai, e isso é uma posição de confiança. E também Timóteo ele foi fiel, mesmo quando os outros abandonaram. A gente vai ver na segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer de várias pessoas que o abandonaram durante o ministério. E Timóteo foi fiel sempre, mas especialmente fiel ao Evangelho, não somente ao apóstolo Paulo. E Paulo, num certo sentido, ele tem pouco a oferecer para aqueles irmãos. Ele está preso, ele não pode fazer muito, mas ele oferece o que ele tinha de melhor, né? Timóteo, o seu companheiro, aquele que estava nas suas lutas, aquele que era o seu cooperador, aquele que lutava as suas batalhas, aquele que podia ser as suas mãos, né, e as suas pernas enquanto ele estava preso. Né? Por outro lado, Timóteo também tinha pouco a oferecer, mas ele também dava o seu melhor, a ponto de ter o caráter aprovado e o seu amor ele é transparecido de forma clara aos irmãos. Né? Todos percebem o amor que Timóteo tinha por aquela igreja e pelo serviço do Senhor. A lição que eu tiro desse texto hoje é que nós devemos oferecer o nosso melhor a Deus. E nós fazemos isso quando oferecemos o melhor ao próximo, quando nós servimos melhor ao próximo. Tá? E Timóteo, nesse sentido, ele é um exemplo a ser alcançado. Ao mesmo tempo, isso é um desafio para que nós possamos oferecer o melhor àqueles que estão à nossa volta. Pensa aí, o que você
pode fazer para alguém hoje? Depois que você pensar, faça a seguinte pergunta: é o seu melhor? Você está oferecendo o seu melhor diante de Deus para as pessoas? Fica com essa lição, pense nisso. Um grande abraço, que Deus te abençoe.